Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho escrito por Mateus. O capítulo é o de número 13. Da última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei que me apossei do livro de Mateus capítulo 13. Essa é a terceira parábola que eu ministro e a terceira em Mateus 13. Primeiro eu ministrei a parábola do semeador, depois a pérola de grande valor, e hoje nós vamos ler essa aqui, que está em 13:44. Acompanhe comigo e diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vou ler mais uma vez, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Até aqui. Pega a sua Bíblia, pega seu celular, seu tablet, levante assim para o céu, para o alto comigo e repita essa oração. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu abro o meu coração e a minha mente para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor pela palavra dele. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é a parábola do tesouro escondido. Parece até nome de filme, né? A parábola do tesouro escondido. A galera aí da minha idade, até os poucos, um pouco mais velho aí, pastor Max, né? Logo pensa no Indiana Jones, né? Pararam de fazer, eu gostava pra caramba. Então, parece muito. Mas eu lendo esse texto aqui, e aí fui pesquisar um pouco a respeito de tesouro escondido, eu achei uma história bastante interessante de um casal lá no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. A história conta que eles estavam, isso foi em 2014, esse casal eles estavam passeando com o cachorro deles dentro da propriedade onde eles moravam. E ali eles caminhando com esse cachorro, até que em certo ponto eles visualizaram à frente deles algo brilhando no chão. Imediatamente, eles vão até aquele brilho ali que estava aos olhos deles. E quando eles começaram a cavar, eles perceberam que ali tinha uma lata. E dentro dessa lata que já estava enferrujada, tinham moedas de ouro. E aí eles falaram, poxa, vamos caminhar aqui, vamos escavar um pouco mais aqui, vai que tem mais coisas aqui. E eles começaram a cavar ao redor daquela lata que eles acharam, e acharam ali 1.400 moedas de ouro. Naquela época, em 2014, essas moedas foram avaliadas em aproximadamente 10 milhões de dólares. Agora você imagina só, você está caminhando tranquilamente dentro da sua propriedade, da sua casa, e aí, num certo dia, enquanto você caminha, você acha dentro da sua casa 10 milhões de dólares. A reportagem naquela época, na televisão, nos jornais, eles enfatizaram muito o fato disso ter acontecido, porque eles pararam para analisar e fazer contas, e eles perceberam que era muito mais fácil uma pessoa ganhar na loteria do que uma pessoa achar um tesouro tão raro dentro da sua própria casa. Então a gente está falando aqui de algo que não é comum. Essas moedas eram tão raras, elas eram tão valiosas, porque não se tratava apenas do ouro em si, se tratava também de uma história que elas carregavam, eram moedas especiais. E aqui no texto que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus está contando essa parábola
Porque naquela época era muito comum das pessoas que tinham bens valiosos, para as pessoas que tinham algo de valor, elas enterrarem aquilo que ela tinha. Por quê? Porque naquela época, como existiam muitas guerras, como existia muita instabilidade, as pessoas não sabiam o que poderia acontecer, e como era muito comum nas guerras, quando alguém ganhava a guerra, invadir aqueles locais e tomar todos os despojos, essas pessoas que tinham bens, que tinham coisas de valor, elas costumavam enterrar na terra. Não existia banco, não existia lugar para elas deixarem os seus bens de valor em segurança. Então era muito comum as pessoas fazerem isso. Então nós estamos vendo aqui Jesus contando para pessoas algo que para elas é comum de ouvir. É normal. Hoje, em pleno ano de 2022, não é comum a gente ver alguém enterrando algo dentro da terra. Alguém escondendo os seus bens, a não ser que essa pessoa, ela queira esconder da polícia, né? Aí já é outra história, mas comumente se a gente vê alguém escondendo algo debaixo da terra, é sinal que aquela pessoa não quer que ninguém saiba, nem a polícia saiba, é estranho. No mínimo a gente vai se perguntar, por que você está fazendo isso? Vai perguntar para essa pessoa, por que você está fazendo isso? Só que naquela época não. Naquela época Jesus estava contando para pessoas algo que era comum, enterrar tesouros na terra. Eu até anotei aqui, o historiador Flávio Joséfo, ele relata das riquezas escondidas pelos judeus e dos reforços dos romanos para encontrar essas riquezas. Ele ainda menciona a quantidade incalculável que os romanos encontraram em Jerusalém, tesouros de judeus, na destruição da cidade, isso lá aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Recentemente agora eu estava vendo também um relato, encontraram um jarro cheio de moedas de prata dentro dele, e ali estava esse jarro com essas moedas estava enterrado desde o século XI antes de Cristo, e uma descoberta de tesouro naquela época, como eu falei aqui para vocês, era como se uma pessoa estivesse ganhando na loteria. Então você imagina só, se hoje na mega da virada aí, já tem milhões e milhões de pessoas que jogam para ganhar um dinheiro, vocês imaginam o que as pessoas faziam para não encontrar um tesouro debaixo da terra? E Jesus está falando isso para pessoas que sabiam que era comum. Se vocês pararem para ler, Marcos e Lucas, eles não falam a respeito dessa parábola. Somente Mateus fala da parábola do tesouro escondido. A gente não tem como afirmar se o público que Jesus está contando essa parábola era apenas os discípulos. Mas também não tem como a gente afirmar se ele está falando apenas para a multidão. Não. Só que aqui é pertinente a gente perceber que independente se é só para os discípulos, se é para a multidão, essa parábola serve para todas essas pessoas. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Há quem diga que nesse momento que Jesus está contando essa parábola, a multidão nesse momento já está começando a se dispersar. Já está começando a ficar somente perto de Jesus aqueles que de fato queriam ficar sempre caminhando com ele. Mas isso também a gente não tem como afirmar, são coisas que historiadores, a cultura diz. E aí eu quero aqui voltar para o texto, onde nós temos aqui um homem que ele está andando, ele está trabalhando, eu não sei o que ele está fazendo, a Bíblia não fala, mas fato é que esse homem está num campo e ele encontra um tesouro escondido. Quando ele encontra esse tesouro escondido, ele fica muito alegre, vende tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. Nós estamos diante de alguém aqui, Borges, que ele encontrou acidentalmente um tesouro. E aqui eu já quero tirar uma lição para a gente nessa noite. Quando a gente encontrar algo de valor, a gente precisa agir. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, quando você encontrar algo de valor, você precisa agir. Fala para o outro também, quando você encontrar algo de valor, você precisa agir. Aqui no texto, Jesus está falando do fato da gente encontrar o seu reino. Precisamos dar uma resposta, nós precisamos ter atitude, nós precisamos fazer algo quando a gente encontra o reino de Deus para que sejamos dignos dele. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo.
Quem conhece a história vai perceber que quando o apóstolo Paulo ele está ali, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus, ele cai no chão, fica cego, e depois desse furdunço todo ali, depois daquele momento todo que ele passou ali, Paulo decide viver somente para Cristo. É isso que a gente precisa entender, igreja. Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, versículos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Preste atenção nisso aqui, Paulo, ele não estava procurando por nada. Paulo ele não estava buscando algo de grande valor. Paulo ele não estava buscando um tesouro escondido. Não! Paulo ele estava satisfeito com o que ele tinha. Paulo estava satisfeito com a vida que ele levava. Paulo estava satisfeito com tudo o que ele tinha em volta dele. Só que em determinado momento, Paulo esbarra com uma fortuna muito maior do que tudo que ele tinha. E a partir dali, ele fala, tudo que eu tinha, todas as conquistas que eu trouxe até aqui são como um saco de esterco. Para pensar, gente. Um cara que na época dele era como se fosse uma referência, e ainda é nos dias de hoje, está falando que tudo que ele tinha conquistado até ali era como se fosse um saco de esterco, porque ele teve uma experiência e encontrou algo que ele nunca tinha encontrado. Algumas pessoas não vão entender, mas nós sabemos o real valor daquilo que encontramos. Eu vou explicar para vocês, eu vou aplicar a palavra. Elas não entendem o porquê que você decidiu largar a bebida. Elas não entendem o porquê que você decidiu largar o cigarro. Elas não entendem o porquê que você decidiu largar a prostituição. Não entendem porquê que você decidiu agora ser fiel ao seu casamento. Elas não entendem o porquê que você falou, não quero mais esse jeitinho fácil de ganhar dinheiro no meu trabalho. Elas não entendem. E aí eu fico imaginando o seguinte, aqui se trata de uma parábola, mas eu não posso deixar de imaginar que se essa história fosse real, as pessoas que estivessem à volta desse homem, eu não quero focar nesse homem porque o intuito do texto não é esse, mas eu fico imaginando as pessoas olhando para ele e falando assim, cara, você é maluco. Você está vendendo tudo o que você tem para comprar esse campo? Essa terra não vale de nada. Essa terra não presta para nada. Esse campo não tem nenhum valor. Não vale nada para eles que não estão vendo o que eu estou vendo. Só eu sei o que tem ali. Você que está aqui nessa noite sabe o que te trouxe até aqui. Sua família diz, vai para a igreja, dá dinheiro para o pastor. Você sabe o que te trouxe até aqui. Seus amigos viram para você, agora você é o cara certinho, né? Agora você é o careta. Você sabe o que te trouxe até aqui. De repente você é um líder e as pessoas estão falando, cara, líder, gente dá trabalho, sai dessa. Pessoas são ingratas. Mas você abre mão de um dia na semana para ir para o GCA. Mas o que elas não sabem é o que você viu. Elas não sabem o valor do que você viu. Você sabe o que tem ali. Você sabe o que tem aqui. Você sabe o tesouro que você encontrou. Existem coisas que Deus vai te mostrar, mas Ele só vai deixar você possuir a partir da atitude que você tiver. Eu lembro da mulher samaritana. Ela não estava procurando nada, pastor Fábio. Jesus chegou ali. Lembro também de João 9. Aquele homem cego, de nascença. Jesus chegou ali. E por que não lembrar do apóstolo Mateus? Mateus 9:9 diz
que Mateus estava ali, trabalhando, Jesus está passando, fala para ele: ei, vem caminhar comigo. Mateus larga tudo o que ele estava fazendo, não pensa duas vezes e vai andar, caminhar com Jesus. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para andar com Ele. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para caminhar com Ele. Deus está chamando você aqui nessa noite para ficar junto dEle. Não é sobre o que os outros veem, é sobre o que eu vejo. Eu vou repetir isso. Não é sobre o que os outros veem, é sobre o que eu vejo. E eu lembro da história que uma vez eu li, enquanto eu estava preparando o esboço, eu falei: cara, isso aqui se encaixa aqui. Uma história que conta que em determinado dia dos pais, um homem que era colecionador de pedras preciosas, os seus filhos, ele tinha 2 filhos, cada um pega ali R$5 para dar para aquele pai. Pai, toma aqui, R$5. Vem o outro filho: pai, toma aqui, R$5. Só que a gente sabe que com R$10 ninguém vai comprar pedra preciosa. Só que esse pai, sendo um colecionador, ele fala: cara, eu gosto mesmo, vou fazer o seguinte: vou numa feira onde eu consiga comprar pedras preciosas, vou botar aqui o restante do meu bolso, vou chegar em casa, vou agradecer os meus filhos e eles vão se sentir realizados porque me deram algo. Esse homem faz isso. Ele sai de casa, vai até um local onde estão vendendo pedras preciosas. Numa mesa tem ali um homem vendendo várias pedras, e muitas delas eram as pedras que se chamam ágatas. Para quem não conhece, é uma pedra preciosa com esse nome, ágata. Só que no meio dessas pedras ágatas, tem uma pedra sem nenhuma especificação. Está ali no meio, sozinha, não tem valor. Só que esse homem que é colecionador, ele sabe que pedra é aquela dali. Ele sabe o valor daquela pedra que está ali. Ele chega para o vendedor: irmão, quanto que está essa pedra aqui? O vendedor vira para ele: olha, essa pedra é R$15, mas para você eu faço a 10. O cara que sabe qual pedra é, entende do negócio, fala: eu quero, me dá. Quando ele pega aquela pedra, ele sai dali realizado. Sabe por quê? Porque ele tinha acabado de comprar por R$10 uma safira. Sabe qual é a lição que eu tiro aqui para a gente nessa noite? Quem não sabe o valor do que está da sua frente, não valoriza quando o tesouro está nas suas mãos. Aquele homem não valorizou aquela pedra que ele vendeu, porque ele não sabia o que estava ali. Ele estava tão focado em vender as ágatas, ele estava tão focado nas ágatas que estavam ao redor daquela pedra, que possivelmente não tinha nenhum valor monetário, que ele não percebeu o que de fato estava ali no meio. Sabe o que eu tiro aqui pra gente nessa noite? Muitas pessoas aí fora estão preocupadas em trocar de carro, mas não está preocupado com daquilo que de fato tem valor. Está preocupado em trocar de casa, mas não está preocupado com aquilo que tem valor. Quer viajar? Não tem problema, gente. Não estou dizendo que trocar de carro tem problema, que trocar de casa tem problema, não. O problema é quando a gente está muito focado nessas coisas, e o que tem de fato real valor, a gente não percebe e deixa aí. Tem coisas que Deus vai te mostrar, só que você precisa tomar alguma atitude, perceber e agarrar para você. A gente não pode ficar focado nas coisas que não têm muito valor e deixar as que de fato têm valor ir embora. De repente você está aqui nessa noite e deixou algum tesouro para trás. Deus está te dando uma nova oportunidade. De repente você já foi um líder, por conta de algo que aconteceu, deixou isso para trás. Pastor, já fui do ministério de louvor, já toquei, já cantei, deixou para trás. Quem sabe você está aqui nessa noite, já foi uma pessoa muito envolvida, servindo, tudo que podia estava na casa do Senhor, e deixou esse tesouro para trás.
É noite de você ter uma nova oportunidade. É noite de você novamente pegar aquilo que você encontrou e fazer o que precisa ser feito para ter ao seu alcance. Uma outra lição que eu tiro aqui, nesse texto, é a alegria desse homem. Porque eu entendo que se está na Bíblia, é importante. E Jesus faz questão de enfatizar que quando ele encontra o tesouro, ele esconde de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Como eu falei para outras pessoas, talvez aquele cara era maluco. Só que ele sabe o que ele viu. Ele está pagando um preço muito alto. Mesmo assim, ele está com muita alegria. Porque ele sabe que o sacrifício que ele está fazendo, na verdade, nem é um sacrifício. Porque ele está pagando um valor alto por algo que tem um valor muito maior do que o que ele vendeu. As pessoas lá fora não entendem o porquê que você está passando por tudo isso e veio até aqui nessa noite. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento e está aqui. Pastor, eu estou com um problema na minha família e está aqui. Pastor, eu estou com um problema nas minhas finanças e está aqui. Pastor, eu estou com um problema na minha saúde e você está aqui. Lá fora é loucura você largar tudo. Mas para outros, para mim e para você, é a oportunidade de ter algo maior. Mateus 19, coloca aqui no telão para mim, por favor. Eu vou ler junto com vocês. Mateus 19, capítulo 19 e 16. Diz assim: E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aqui, deixa o texto na tela, por favor. Ouvindo esta palavra, retirou-se. O que ele retirou-se, igreja? Triste. Sabe por quê? Porque faltava Jesus na vida dele. Ele não estava disposto a dar tudo o que ele tinha para andar com Jesus. E mesmo estando com tudo, continuou triste. Sem Jesus não tem alegria. Sem Jesus não tem alegria. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe o que é isso? Nem todo mundo vai enxergar, nem todo mundo vai ver, não é todo mundo que vai possuir, mas para aqueles que decidirem andar com Jesus,
vão ter um tesouro lá no céu. Não vai faltar alegria. E eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua família, eu profetizo sobre as suas finanças, eu profetizo sobre a sua saúde, eu profetizo sobre as suas emoções. Não vai faltar alegria. Esse jovem queria andar com Jesus, mas não estava disposto a fazer o possível para andar com Jesus. Nessa noite, você precisa entender o valor e a alegria de encontrar o reino. O texto fala que esse homem encontrou um tesouro, então cheio de alegria. O tesouro, ele está oculto, mas ele é presente, ele existe, ele está aqui nessa noite. Se coloque de pé, por favor, o louvor pode subir. Tem gente aqui nessa noite que já teve o tesouro nas suas mãos e não tem mais, e está triste. Essa tristeza que você está sentindo, você não precisa sentir mais. Essa vontade de desistir, você não precisa sentir mais. Eu estou falando até com pessoas aqui, líderes, que estavam pensando em desistir, que estavam pensando em largar o ministério. Você está tendo uma nova oportunidade aqui. Jesus está aqui nesse lugar, e o tesouro está aparecendo mais uma vez para você. Deus está te mostrando nessa noite um tesouro. Você não precisa sair daqui dessa noite sentindo o que você sentiu quando entrou aqui. Paulo estava satisfeito, mas quando Deus apareceu para ele, ele percebeu que ali tinha algo de valor maior. A mulher samaritana, como eu disse, não estava procurando nada. Jesus apareceu para ela. Mas sabe o que é lindo aqui? Que diferente dessas pessoas que não estavam procurando e acharam, diferente dessas pessoas que não sabiam para onde estavam indo ou o que ia aparecer para elas, você está aqui nessa noite porque você sabe que aqui tem algo de valor. Você sabe que aqui tem o que você precisa. Você sabe que aqui tem tesouro para você. Você sabe que Jesus está nesse lugar. Deus está curando pessoas aqui nessa noite que já não sentiam há tanto tempo a presença do Espírito Santo como estão sentindo nessa hora. Nós vamos cantar uma canção, e aí do seu lugar, adore a Ele, se aproxime dEle, não pense duas vezes em chegar mais perto dEle, em querer estar com Ele. Mateus largou tudo o que ele fazia para andar com Jesus e experimentou coisas maravilhosas. Você também pode experimentar tudo o que ele viveu. Jesus está aqui e Ele está falando com você. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.
preciso fazer uma pergunta. De repente você entrou aqui nessa noite, já teve o tesouro nas suas mãos, e por algum motivo, eu não sei qual, você perdeu esse tesouro. Você sabe e você percebe que você se distanciou dele. Mateus, o que é o tesouro? O reino dos céus. A parábola que nós lemos aqui nessa noite diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido. E de repente você entrou aqui, afastado do Senhor. E Deus está te dando nessa noite mais uma oportunidade de se agarrar a esse tesouro, de tomar posse dele e perceber que isso é o que de fato importa, que isso é o que de fato tem grande valor. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que está afastado da presença do Pai. Levante a sua mão onde você está. Tem duas filhas aqui, tem uma ali no meio. Tem alguém aqui desse lado que está afastada ou afastado da presença do Pai? Lá no camarote. Tem alguém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês três que estão aqui do meu lado esquerdo. Vocês querem se agarrar a esse tesouro? Vocês querem pegar isso que de fato tem grande valor? Então eu vou pedir que vocês tomem uma decisão, que vocês tomem uma ação. Sai do seu lugar, vem até aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou demorar muito. Tem mais alguém que estava afastado? Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Você já teve o tesouro nas suas mãos e perdeu. Eu vou falar com o segundo tipo de pessoa. Enquanto eu estou falando, você que está afastado tem a oportunidade de sair do seu lugar e, como essas três jovens que estão aqui, tomar uma decisão. Eu quero falar com você que está aqui nessa noite e nunca experimentou a sensação de encontrar esse tesouro. Mateus, eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca fui firme na igreja. Eu nunca senti essa sensação maravilhosa que é servir e olhar somente para Cristo. Eu nunca senti essa alegria. Tem alguém aqui nessa noite que nunca aceitou Jesus como seu Salvador? Levanta a mão onde você está. Tem um irmão lá em cima no camarote. Vem aqui na frente, varão. Sai do seu lugar. Alguém acompanha esse irmão? Tem mais alguém que nunca aceitou Jesus e quer se agarrar a esse tesouro? Quer sentir essa alegria que é ter a presença de Jesus na sua vida? Esse irmão já está vindo ali. Assim como ele, você pode tomar essa decisão de sentir essa alegria, de achar esse tesouro e agarrar essa oportunidade. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha só, ele está chorando. Sabe o que é isso? É a alegria de Jesus. Ele sabe que ele tomou a melhor decisão da vida dele. Assim como elas que estão aqui. Eu vou dar mais 10 segundos. Na verdade, melhor, eu vou dar 1 minuto. Nós vamos cantar mais esse refrão.
Se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui na frente e agarrar esse tesouro, essa é a sua oportunidade. Vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no coração, por favor. Coloca a mão no coração. Repita essa oração comigo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Apaga os meus pecados, joga no mar do esquecimento e escreve o meu nome no livro da vida. Que eu nunca mais venha me afastar da tua presença. Que eu não venha desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu venha seguir somente um alvo, somente uma direção, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha para cá para mim, por favor, vocês quatro. Nessa noite vocês tomaram de fato a melhor decisão de vocês. Vocês três que decidiram retornar para os caminhos, meu irmão aqui que decidiu aceitar Jesus. Só que a caminhada, quando a gente tem alguém do lado, fica muito mais fácil. Eu não sei qual foi o motivo que levou vocês a se afastarem. Só que eu sei de uma coisa: quando a gente tem alguém do nosso lado, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. A gente tem com quem compartilhar as nossas dores. E a palavra do Senhor diz que quando um cair, tem o outro para levantar. Por isso que é muito importante a gente estar num corpo. Porque, por exemplo, se eu tenho, meu braço está coçando, eu tenho a minha mão aqui para coçar. É basicamente isso. De repente vocês se afastaram por uma situação que, se vocês tivessem alguém do lado, daria um conselho, falaria algo para vocês, daria uma palavra de incentivo e não aconteceria o que aconteceu. Só que Deus te deu uma nova oportunidade. E daqui para frente eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil do que foi da outra vez. Porque vocês têm uma família. E no 3... essa família vai receber vocês com muito carinho, com muita festa, e vão dar um seja bem-vindo muito lindo. E quando eu falar 3, vocês 4 que estão aqui na frente, olhem para trás para receber a nova família de vocês, tá bom? 1, 2, 3, seja bem-vindo! Glória, pode ser maior! É festa no céu! Deus é bom! Glória a Deus! Aleluia! Tome seu assento, igreja, por mais alguns minutos, por favor.